Paz, gente, paz do Senhor, tudo bem? Deus abençoe a todos. Mais um episódio incrível, mais uma aqui podcast. Eu sou o pastor Diogo Rosa. Estou aqui para apresentar mais uma história daquilo que Jesus é especialista em fazer, em curar, transformar e libertar. Quero agradecer aos nossos parceiros Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis e Estúdio Barbie Premium. Gente, obrigado pelo apoio, obrigado pela participação aí de ajudar a gente a manter sempre esse programa, esse podcast no ar. E você que de repente quer se tornar nosso parceiro, por favor, entre em nossas redes sociais, vai estar passando aí embaixo. Vai ser um prazer gigante ter vocês com a gente. E aproveita, né? Você tá aí, se inscreva no nosso canal, né? Compartilha, né? Aciona o sininho. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, sempre um programa novo, uma história nova, um testemunho novo. Na realidade, um testemunho é totalmente diferente de uma história. Uma história é quando uma ferida está ainda aberta, mas um testemunho é quando essa ferida já virou cicatriz. Então, gente, hoje mais do que nunca tem um testemunho daquilo que Jesus, ele é incrível. Então, assim, depois da mensagem dos nossos parceiros, fique aí que você não vai se arrepender. Deus abençoe a todos. Maquir Podcast. Carol Negrete, nossa mana, prazer gigante ter você aqui. Seja bem-vinda no Maquir Podcast. Amém, glória a Deus. Muito obrigada por esse convite. Eu me sinto honrada de estar aqui, de poder contar um pouquinho sobre a minha história, aquilo que o Senhor está fazendo comigo, com a minha família. Uau. Porque não é só em mim, né? Amém. O Senhor, ele tem mudado a minha vida, mas também mudado a vida daqueles que eu amo. Uau. Então, top. Creio que é o tempo certo, é hoje, é agora. Amém. E será incrível. Muito obrigada pelo convite, mano. Pra quem não conhece, Carol Negrete é a nora do pastor Vanderlei Negrete, a pastora Gisele Negrete, meus pastores. É até meio, né, falar sobre eles é, Sim. né, a gente é até suspeito, né? Sim, mas são pessoas incríveis. Quero mandar um beijão. Beijão pra vocês, Deus abençoe. Beijo, sogra, E a gente tá um pouco meio que, né, trabalhando pra caramba e a gente não consegue ter... Eu sinto muita falta, assim, porque são pessoas incríveis, né? São pessoas incríveis. Maná, vamos lá. Eu quero saber o seguinte, natural da onde? Primeiro, assim, é itagiense, camboriense? Eu sou Camboriú. Sério? Aham, falam que é difícil, né? Mas não tem muito sotaque? Não tenho, mas nasci em Camboriú, morei a vida inteira em Camboriú. Que geralmente é mais puxado, né? Sim, é mais puxado, mas... Eu achei, na realidade, você era até gaúcha, sabia? Juro pra ti. Não, mas a minha família, por parte materna, ela é. Algumas vezes a gente já morou em Correia Pinto, Lages, assim, por um período de tempo. Aí eles têm um pouquinho do sotaque ali, mas... Ah, então é por isso, né? Um pouquinho eu tenho, assim, eu tenho um puxado ali. Mana, deixa eu entender, sabe, eu não procuro saber o testemunho só aqui, né? Sim. E eu na realidade, estou muito curioso, né? Como é que foi essa transformação da Carol? Sim. Como é que foi todo esse, né? Eu sei uma coisa que a gente tem em comum, que, se eu não me engano, você é filha de militar também, né? Sou. Então, meu pai eu sou policial também. Militar. Eu sou sério? também. Meu pai, mas do Rio Grande do Sul, né? Sim. O teu é de Santa Catarina. É, daqui mas também. Acho que a caminhada é a mesma. É a mesma. É a mesma coisa. A educação, com certeza, Sim, é a mesma. É verdade. Como é que foi, mana? Como é que foi esse encontro? Como é que foi esse impacto com Cristo? Então, pode falar aí pra gente. Eu vou contar do início, né? Fechou. Pra poder explicar bem certinho os detalhes. Eu morei com a minha mãe até os meus 11 anos de idade. E meus pais são separados antes mesmo de eu nascer. Uau. Meu pai e minha mãe não casaram, né? Eles me tiveram. Minha mãe me engravidou de mim com 15 anos. E me teve com 16 anos, bem novinha. Nossa. Meu pai tinha 21 anos. Ele tinha recém entrado no quartel da PM, né? Entendi. Ele estava ali no início da sua carreira como policial. E até os meus 11 anos eu morei com a minha mãe. A minha infância foi bem difícil, assim.
Como não tive os meus pais juntos, né, casados, eu creio que isso talvez dificultou um pouco a minha caminhada. Entendi. Como criança, né? E até os meus 11 anos de idade eu morei com a minha mãe. E com 11 anos eu tomei a decisão de morar com meu pai. Entendi. Eu via o meu pai um final de semana, sim ou não, mas o meu pai, ele sempre foi meu herói, assim. Entendi. Meu príncipe, ele... Eu até me emociono de falar do meu pai. Fica à vontade, porque, mesmo não podendo estar sempre com ele, meu Deus, ele era tudo assim pra mim. E minha mãe sempre falava, você vai morar com teu pai. Porque ela fala que desde quando eu era criancinha, eu falava, eu vou morar com meu pai quando eu crescer. E quando eu tive 11 anos, né, 11 para 12 anos, eu tomei a decisão de ir morar com ele. Tentar não me emocionar tanto. Não, fica à vontade. Eu tomei a decisão de morar com ele. E eu fui morar com meu pai na minha pré-adolescência, né? Nós sabemos que a adolescência é algo difícil, tanto para um pai, tanto para uma mãe, quanto para o próprio adolescente. Acho que é uma das fases mais difíceis que a gente passa ali, né? Que é onde a gente se conhece, onde a gente conhece a nossa essência, a nossa identidade, onde a gente começa a tentar conhecer quem nós somos, né? Sim. A descobrir quem nós somos e para que nós pertencemos a esta terra, qual é o nosso propósito de vida. E minha família materna é toda da Assembleia, são raiz assembleiano, e até os meus 11 anos de idade eu congreguei na Assembleia. Participei dos adolescentes, foi o meu primeiro encontro ali com a dança. Entendi. Foi na Assembleia, em coreografias, né? Conheci a palavra, então, já cedo. Sim, minha família inteira materna são cristãos. Sim. E o avô do meu pai também é pastor. Então, assim, o meu pai também, a parte paterna dele, né? Também são todos cristãos. Então, assim, tanto meu pai quanto minha mãe, eles sempre conheceram a palavra e eu também conheci, né? Por mais que eles não tiveram os princípios, sim, mas nossa família inteira sempre foi, né? E é até hoje. Glória a Deus. Só que o meu pai, quando eu fui morar com ele tem a fé dele, né? Mas ele tinha a fé dele, mas ele ainda não fazia parte de uma igreja. Ele acreditava em Deus, mas ele não ia em cultos, não fazia parte, né? E quando eu morava com a minha mãe, eu era acostumada a ir, a estar ali. Então, quando eu fui morar com o meu pai, foi onde eu desviei. Porque eu tinha toda uma rotina com a minha mãe, aí eu fui pro meu pai e não era mais aquela rotina. Entendi. Né? E foi quando, ali com 11 para 12 anos, mesmo a decisão ter sido minha, ido morar com meu pai, foi muito difícil deixar a minha mãe, porque na sim, época, quando eu tinha 11 anos, eu pensava que eu estava abandonando a minha mãe, que eu estava deixando ela, né? Mas hoje eu entendo que não, que era algo que realmente o Senhor preparou, era para eu ter ido morar com meu pai, porque não foi só ele que transbordou na minha vida, mas eu mudei a vida do meu pai, mas isso eu conto um pouquinho mais pra frente. E foi muito difícil ter saído da casa da minha mãe, foi algo muito doloroso, como filha, assim, sabe? Mas quando eu fui morar com o meu pai, eu me distanciei um pouco da minha mãe, da minha família materna, né? Isso foi muito difícil para eles, a minha saída foi muito difícil para eles. Porém, só Deus sabe o quanto foi o melhor para mim. Ao mesmo tempo que foi difícil, foi o melhor para mim, né? Naquela época. E quando eu fui morar com meu pai, eu comecei a conhecer... Eu mudei de colégio, eu mudei... Amizade. Eu não convivia mais tanto com as pessoas que eu sempre convivi. Comecei a conviver com outras pessoas de outros princípios, de outros valores, né? Ideias totalmente distintas e diferentes. E foi bem na adolescência, então... Eu vejo que Deus, ele realmente queria que eu e meu pai, a gente passasse por um processo aí de paternidade, né? Uau. E quando eu tinha 12 anos, foi quando eu realmente comecei a provar do mundo. Eu digo que até os meus 11 anos eu senti a presença de Deus. Eu cheguei a sentir a presença de Deus, mas eu nunca tive um encontro com Deus, né? Eu sei que são coisas totalmente diferentes. Tu sentir a presença dele, você estar ali no ambiente... mais do que você ter um encontro íntimo com ele. Verdade. Então, eu realmente fui ter um encontro íntimo com ele há 2 anos atrás.
Uau. Foi recentemente. E com 12 anos foi quando eu comecei a provar do mundo. Bem novinha. É triste falar, porque foi muito nova, assim, sabe? E eu provei de tudo, mano. De tudo que puder imaginar, drogas, bebidas. Eu tinha algo dentro de mim, né? Que eu era uma menina que gostava muito de chamar a atenção. Uhum. Eu usava roupas muito curtas, muito sensuais, pelo fato de eu não ter tido a minha mãe na adolescência e ter tido meu pai. Meu pai também não sabia como lidar com aquela situação, porque eu via ele a cada um final de semana, então eu estava indo morar com ele na adolescência, então ele não sabia ser um pai, porque ele nunca morou comigo, né? E então ele aprendeu a ser pai. E a falta da minha mãe na minha adolescência, hoje eu percebo que foi gigantesca, né? E então, muito nova, muito nova, eu comecei a beber, eu comecei a fumar, eu comecei a me envolver com meninos, cheguei a me envolver até com meninas. Uau. Então, o diabo, ele realmente tentou acabar com a minha vida, né? Mas, diante de tudo isso, o que mais me prejudicou, né? Que o diabo realmente tentou agir foi na depressão. Que com 13 anos eu fui diagnosticada com depressão, né? 13 anos, Carol? Com 13 anos. Nossa, porque é muito nova. foi muito nova. muito nova. E é difícil pra mim falar sobre a depressão, porque é uma cicatriz curada, é uma ferida curada, né? Mas ainda a dor, ela fica. Sim. E eu sei que isso é necessário, a dor ficar, pra todo dia, quando eu acordar, eu lembrar que eu passei por isso e eu fui forte. Amém. Fica à vontade. E com 13 anos, eu fui diagnosticada com depressão. Pro meu pai foi muito difícil, como eu falei. Ele estava tentando ser pai, ele estava aprendendo a ser pai, na verdade, né? E a depressão, ela foi algo que acabou, assim, com a minha adolescência, sabe? Eu sei que eu fui para esses lugares por conta da depressão. Amém. Porque a dor de não se sentir amada é algo que destrói a gente por dentro. A dor da rejeição, do abandono. Então, eu me sentia toda vez assim, quando eu acordava, né? Eu acordava e eu lembro que eu pensava assim, meu Deus, eu tô acordando, mas eu não me sinto viva, sabe? Tu acordar e não sentir que você está viva. Ou dormir e pensar, meu Deus, que eu não acorde amanhã. Então, essa dor da rejeição, de não se sentir amada, foi algo que me destruiu. Que me destruiu muito. E foi depois, né? Mas antes de eu morar com meu pai. Quando eu fui morar com meu pai, ele conheceu a minha madrasta, que é a Keila. Uhum. Hoje eles são casados, né? Tem a minha irmãzinha, a Catarina. E então foi tudo novo. Eu saí da casa da minha mãe, fui morar com meu pai, sendo que nunca morei com um homem, nunca tinha morado com meu pai, nunca tinha convivido com meu pai. Fui morar com meu pai e depois de, eu acho que 5, 6 meses, a minha madrasta já começou a morar lá em casa. Então, assim, foi tudo novo pra minha madrasta, pro meu pai e pra mim. Uau. Então, é como se Deus pegasse 3 pessoas e falasse assim, ó... vou colocar elas juntas, vou unir os propósitos delas, porque eu creio que a minha madrasta, ela mudou a vida do meu pai, mas a minha também. Ela foi realmente um presente de Deus pra nós. E o Senhor fala assim, ó, a Keila vai passar por um processo, o Emerson vai passar por um processo e a Carol vai passar por um processo. E foi muito difícil essa adaptação, porque cada um veio de uma família diferente, cada um tinha os seus princípios, né? E junto nós aprendemos a se amar. Então, assim, já pega o manto meio que aí. na marra. Então, foi algo muito difícil, mas ao mesmo tempo que foi muito difícil, foi muito necessário. Porque a ausência da minha mãe
né, de sangue, a Keila, ela cumpriu esse papel, né? E então ela tem minha irmãzinha agora, mas na época ela não tinha filhos, né? Ela se envolveu com meu pai sem filhos. Entendi. E o meu pai comigo, né? Então a Keila foi literalmente a minha mãe, né? Ela foi literalmente a minha mãe, ela que dava uns puxão, assim, no meu pai, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu era minha madrasta, eu não era filha dela. Então, assim, a gente teve esse conflito. Então, meu pai, ele às vezes ficava no meio desse conflito. Isso é algo que a gente já conversou, já resolveu. Amém. Glória a Deus. Tá tudo em paz aqui para ser falado. Então, eu tive esse processo com ela. Então, pelo fato de eu não me sentir amada pela minha mãe, hoje eu entendo isso, na época eu não entendia. Mas pelo fato de eu não se sentir amada ou pertencente, eu não consegui deixar a Keila ter acesso ao meu coração. Claro. E hoje eu entendo isso, né? Na época eu não entendia. Então, ela foi literalmente a minha mãe. Ela que me criou, ela que me aconselhou, ela que fez comida, que lavou minhas roupas. Ela fez muito mais daquilo do que ser uma namorada e uma esposa do meu pai, né? E ela foi tanto bênção pro meu pai, né? Ela mudou também a vida do meu pai, deu a nossa irmã, a Catarina, Sim. que é um presente em nossas vidas. E eu tive depressão até os meus 15 anos. Na verdade, eu tive até os meus 17, mas até os meus 15 eu tomava remédio. Eu tomava remédio até escondido pra dormir. Enfim, bem descontrolada, assim. E a depressão, ela me levou pra esses lugares, né? Que foram as bebidas, que foram as más amizades. Porque, como eu tinha dito, eu senti já a presença dele. Então, mesmo quando eu estava nesses lugares, eu sabia que não era o meu lugar. Eu sabia que ali eu não pertencia, Sim. né? E eu disse numa pregação que eu preguei, nós não queremos morrer, nós queremos uma mensagem para viver. Sim. E eu precisava de uma mensagem para viver, né? E essa mensagem é Cristo. Sim. É Jesus, porque ele é Glória a única Deus. verdade, né? Ele é o único que salva, que limpa e que troca as nossas vestes, né? E com 15 anos foi quando eu conheci o João Gabriel, o meu marido. Uau. Conheci o João com 15 anos, conheci no colégio. E quando eu conheci o João, foi incrível, assim. Eu acho que uma das maiores conquistas da minha vida é ele. É o João Gabriel, porque o Senhor colocou ele bem quando eu mais precisava. E ele me trouxe o amor, né? Eu não me senti amada e o João veio com o amor. Então, hoje eu vejo o agir de Deus sobre o nosso casamento, sobre a vida do João Gabriel. E na época eu não falava isso pra ele, hoje ele sabe, né? Mas antes eu conhecer o João, eu já tinha tentado suicídio já. Eu me mutilava o meu corpo. E nunca era o suficiente. Se cortava? Sim, me mutilava. Eu vejo que no mundo o mínimo não basta, né? A gente sempre quer mais. Porque o inimigo, ele é assim, ele não quer que a gente fique satisfeito com algo, ele quer que a gente fique insatisfeito. Então, era uma bebida, depois era uma vodka, depois era um uísque, era um cigarro, depois foi a maconha, era um corte, quando o braço não tinha mais lugar, era a coxa, era a barriga. Então, assim, o diabo, ele é assim, ele não deixa a gente... Não é um cigarro, né? É vários, não é um copo, é vários. Porque ele espera só a gente cair. Não tem limite, né? Ele não tem limite, né? E quando eu conheci o João, eu sabia que ele era de família de pastores, eu já tinha conhecimento, tinha pesquisado ele, enfim, né? E ele veio com o amor. Quando eu conheci ele, ele foi como uma luz, assim, pra mim, sabe? Eu realmente senti o que era ser amada. Uau. E era isso que o Senhor queria fazer. Ele queria que eu fosse amada. E glória a Deus que foi o João, né? E tive muitas oportunidades de ter me envolvido com outras pessoas. Sim. Pessoas que tinham os mesmos princípios e valores que eu achava que eram princípios e valores, mas na verdade não era, né? E Deus me mandou uma pessoa totalmente diferente de mim. E eu fiquei, eu falo Deus, né? Eu falo Deus, mas na época eu
eu ficava, meu Deus, como assim? Né? Porque eu não tava na igreja, mas hoje eu entendo que tudo isso era o agir de Deus. Na época eu não entendia. E eu conheci ele. E desde a primeira vez que eu conversei com o João, a gente nunca mais parou de conversar. Foi em 2021. E foi lindo, assim. Eu me apaixonei por ele desde a primeira vez que eu vi ele. Uau. Foi assim. Só que eu era uma menina muito frustrada, né? Fui uma menina que fui infelizmente tocada por muitas outras mãos. Então eu achava que, mesmo por um período de tempo, eu me sentia amada por ele e eu achava que eu ia acabar com a vida dele. Nossa. Eu me sentia sempre um peso. Eu me sentia um peso pro meu pai, eu me sentia um peso pra minha mãe, pro meu irmão, pros meus irmãos. Eu me sentia um peso na vida, né? Na terra. Ao acordar, eu já falava, meu Deus, eu sou um peso, eu sou um fardo. Porque a falta de amor, ela faz isso com a gente, né? E eu comecei a conversar com o João. O João sempre me tratou como uma princesa, com muito amor. Só que eu nunca tinha mostrado as minhas cicatrizes pra ele, né? Nunca tinha mostrado as minhas feridas abertas. E ao longo, conforme a gente foi se conhecendo, ele foi conhecendo quem realmente era a Carol. E conforme a gente foi se conhecendo, como o diabo ele é sujo, né? Mesmo quando o Senhor manda alguém pra te mostrar quem você é e como você merece ser tratada, o inimigo vai... E distorce tudo. Então, eu falava, meu Deus, eu não posso ficar com esse menino, porque eu vou acabar com a vida dele. Nossa. Então, qual que era o sentido de eu estar ali, sendo que ele é um menino bom? Por que eu vou fazer isso com a vida dele? Caramba. E aí eu falava pro João, falava assim, não, a gente não pode mais se falar. E ele nunca entendia, ele falava, meu Deus, o que essa menina tem que é problemática? E realmente eu era, né, problemática. Porque sempre era isso. Mas, na verdade, era uma guerra que estava acontecendo dentro de mim. Porque, ao mesmo tempo que eu queria, eu recuava. Então, era uma guerra que estava acontecendo ali. Deus estava lutando por mim, na verdade, Uau. né? E eu falava pra ele, não, só que eu nunca falava o que eu sentia. Mas eu falava, não, é melhor não. E ele sempre corria, assim, atrás de mim. Ele sempre falava, não, eu amo você. E eu, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas, assim, pela glória de Deus, eu entendi. Naquela época, eu entendi o amor dele. Ele foi meu primeiro namorado, meu primeiro noivo, meu primeiro marido. Meu primeiro e meu último, Amém. né? Amém, glória a Deus. Mas ele foi o primeiro em tudo da minha vida. Primeiro a conhecer a minha família. A mesma coisa eu com ele. Então, quando eu apresentei o João pro meu pai, o meu pai, ele pulou de alegria. Porque ele nunca tinha me visto com um sorriso. E ele fala assim, e é forte isso, porque quando eu ouço meu pai falar essas coisas, eu fico, meu Deus, uau, olha o que ele pensava, assim. Mas ele falou que quando ele me via sorrindo e mostrando esse amor com o João, e o João mostrando esse amor, é o que ele pensava, meu Deus, a minha filha tá voltando, né? A minha filha, ela tá se sentindo amada, então eu preciso deixar, porque só o meu pai e quem estava dentro da casa sabia como eu era, que eu era uma menina que me trancava no quarto, que eu não gostava de sair, tipo, de dia, eu queria só ficar no escuro. Meu Deus. Totalmente depressiva. Então, quando meu pai soube do João, soube da família, soube dos princípios e valores que o João carregava, e meu pai vindo de uma raiz cristã, ele ficou muito feliz, né? Acho que qualquer pai ficaria feliz, claro, né? E meu pai aceitou logo de cara, ele amou e tava tudo dando certo, mas tava dando certo demais pra ser verdade, né? Tava dando certo demais pra ser verdade. E foi quando a religiosidade, ela veio e bateu forte, né? Quando eu conheci o João, muitas pessoas não aceitaram o nosso relacionamento. Muitas pessoas julgaram. Esta igreja... A nossa igreja mesmo, sim, local, assim, né? Porque ele é filho, o João é filho de pastor, sim, né? As pessoas, elas não sabem, mas o João, ele é filho de pastores. Então, pelo fato de eu ser uma menina mundana, namorando um filho de pastor, de uma igreja de grande influência, uau, as pessoas, elas... o sistema, a religiosidade, principalmente a religiosidade, né? Porque uma coisa é você usar o nome de Deus pro bem. Agora, outra coisa é você usar o nome de Deus pra destruir a vida de pessoas. Caramba.
E quando a gente assumiu o nosso relacionamento, ninguém aceitou. Da parte do João Gabriel ali, né? Entendi. A minha família, sim. Mas a família, né? As pessoas perto dele, não só a família, mas as pessoas perto da igreja, não me aceitou. E isso pra mim foi muito difícil, porque pensa, eu já era aquela menina frustrada. Entendi. Eu conheci um garoto. Eu me apaixonei por esse garoto. Era a primeira vez que eu estava sentindo esse amor. Quando a gente vai assumir, não pode. Já tava escutando de Satanás que, tipo assim, tu vai destruir com a vida dele. Já era um peso, eu já me senti um peso. Quando isso estourou, eu falei, uau. Eu sabia que isso ia acontecer. Meu tipo, Deus. eu falava, eu sabia. Eu vou acabar com a vida dele, as pessoas. E eu concordava, porque as pessoas, não só eu, mas quando eu me envolvi com o João, eu já ouvi, já me falaram, pessoas já me pediram perdão. E as pessoas falavam que eu ia acabar com a vida dele. Uau. Que eu não era a menina pra ele. E eu vi isso, né? Tu não é a menina pra ele. E você fica, meu Deus, então quem que você é, né? Então foi muito difícil. Mas pela glória de Deus, né? Eu digo que tão novos, eu e o João, mas tão maduros, assim, porque mesmo diante a tudo isso, nós nunca pensamos em desistir, mano. Uau. Desistir nunca foi uma opção. A gente chorava, eu e o João, a gente chegava a sentar e chorar, assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? Mas desistir não era uma opção. Então, é isso que eu vejo, o amor de Deus, assim, sabe? Como Deus estava ali já desde o início. Então, quando as pessoas não me aceitaram e falaram essas coisas pra mim, tanto pra mim quanto pra ele, creio que um dia ele vai contar o testemunho dele, né? Mas foi muito difícil, e principalmente pra ele, né? Como filho de pastor, como uma responsabilidade de ser um sacerdote e namorar uma menina que é completamente do mundo. Porque, mano, eu não era do mundo, eu era completamente do mundo. Eu era intensa no mundo, muito intensa. Não era uma menina qualquer mundana, eu era muito intensa. Então, as pessoas, elas imaginavam, né, que eu tiraria ele da presença, que, enfim, né. E foi muito difícil, nós tivemos que ter um namoro escondido, nós namoramos 5 meses escondido, até que no ano novo, na virada ali de 2021 para 2022, foi quando ele me assumiu, né, pros pais dele e me assumiu pra igreja, né. A gente entrou de mão dadas, assim, Uau. na igreja. E foi bem na virada, assim, do ano. De 2021 para 2022. E os pais deles aceitaram depois, foi uma bênção. A minha sogra, que é uma bênção, me pediu perdão, me abraçou, me trouxe como filha. E assim, o que eu admiro neles, né? Foi que no início eles não aceitaram. Mas eles foram obedientes e ouviram a voz de Deus. Amém. E mesmo talvez eles não me aceitando, eles decidiram me amar. Então isso mostra como é a nossa vida com Deus. Mesmo diante aos nossos pecados, mesmo a gente não sendo talvez da forma que a gente era para ser, mas Deus, ele nos decide nos amar todos os dias. Mesmo a gente talvez não estando na presença dele, a gente nem conhecendo talvez a palavra dele, que tem pessoas que nem conhecem, né? Mas ele decide nos amar todos os dias, independente do pecado, independente de quem nós somos, tanto por fora quanto por dentro. E eles decidiram me amar. E eles falaram, hoje nós decidimos amar você, Carol. Então, isso foi muito forte. E ali começou a nossa construção, né? No nosso relacionamento de mim, do João e da família dele. E a família do João, pra mim, era a família dos sonhos. Era um pai e a mãe junto, a irmã, o irmão, muito amor, eles são muito unidos. E eu olhava para aquilo e ficava tipo, uau, meu Deus, eu quero isso, um dia eu quero dar isso para os meus filhos. E eu sempre admirei muito isso neles. E a minha sogra e meu sogro, eles me acolheram como filha. Literalmente como filha. Eu acredito, assim, que eles são, né, minha família, eles me abraçaram e eles me trouxeram para perto, mesmo diante as roupas que eu vestia, como eu era, mas eles decidiram me amar. E para mim isso foi muito forte, assim. Na época eu não estava ainda na igreja, mas eu entendia que aquilo era Deus, né? E aí começou a nossa construção como família. E aquele ano de 2022 até 2023 foi um ano muito difícil. Porque foi quando eu e o João, nós dois fomos pro mundo, né? E nós vivemos no mundo, inteiramente assim, no mundo, como um casal mesmo mundano. Só que brigas,
enfim, muitas coisas que o inimigo tentou nos destruir, nos separar. Mas o Senhor, ele sempre vem, né? Ele sempre vem pra mostrar quem ele é. Porque hoje eu sei que eu sou um testemunho vivo. Amém. Porque quando eu entrei na igreja, as pessoas, elas não me aceitaram. Elas disseram... Já ouvi de pessoas dizerem que eu nunca seria digna de estar no altar. Uau. Que eu nunca seria digna de estar à frente de algo. Você escutou ou ouviu falar? Pessoas falaram pra Já você? Já escutei, já ouvi. Entendi. Entende? E já ouvi pessoas falando. E já li mensagens, já ouvi, já falaram, já vieram me pedir perdão. Isso é algo curado já. Eu falo isso com o coração 100% curado. Mas que eu não seria digna de estar num altar. Que eu não era digna nem de ser a esposa do João. Uau. E tanto também a religiosidade com o João. Dizendo que ele não era digno também de ser filho dos pastores, enfim, muitas coisas, né? Nós fomos muito machucados, eu e ele. Mas isso é algo que eu creio que ele um dia vai compartilhar, né? Da parte dele. E aquilo me machucava, aquilo eu não queria fazer parte da igreja. Porque no mundo, né, eu já não me sentia amada. Na igreja, muito menos. E nós vivemos no mundo por 1 ano e meio, eu e o João Gabriel, por aí. Glória a Deus que foi por esse período de tempo, né? Até que quando foi em 2024, início de 2024, eram as primícias. Olha isso é muito forte, porque eu falo que é muito forte. 1º de janeiro, eu e o João, a gente foi numa festa. 1º de janeiro de 2024. Mano, nas primícias, tem as primícias da casa, né? Os 7 dias ali. 7 dias. Direto. Direto. E eu falei, vou participar. Nunca tinha participado. Eu falei, vou participar, porque o João disse que precisava ir, porque os pais dele estavam chamando e tal. E eu falei, tá, mas eu vou, porque eu achava lindo. Eu achava importante. 1º de janeiro eu fui numa festa. Eu e o João, tá? No dia... Ali no penúltimo dia das primícias... A Leda me abraçou, uma irmã, ela me abraçou, a Leda. E ela veio, me abraçou, e aquele dia eu tava com o coração muito aflito. Sabe quando tu sente que algo vai acontecer? Eu tava sentindo que algo ia acontecer. E era Deus falando, era o Espírito Santo, na verdade. Positivo, né? No caso? Positivo. Mas meu coração, ele acelerava, era uma ansiedade, eu nunca tinha sentido aquilo. E a Leda, essa irmã, ela veio e ela me abraçou. E ela falou assim, a partir de hoje, você nunca mais vai ser a mesma. Porque o sangue de Jesus corre em suas veias. Uau. Quando ela falou isso, eu só lembro assim, da presença de Deus sobre mim. E eu me ajoelhei. E eu nunca senti o que eu senti. Que foi o amor. Porque mesmo o amor do João não era ainda suficiente para aquilo que faltava preencher, né? E eu senti um amor que eu falei, meu Deus, eu preciso sentir mais. Eu preciso sentir mais. É isso. Era isso que faltava. Eu achava que eram as práticas mundanas, que eram as bebidas, as drogas, os vícios. Mas na verdade era o amor do Pai, né? Era a presença do Abba sobre nós. Somente Ele. Somente Ele para preencher todo o vazio, toda a dor do passado. Todas as palavras que às vezes as pessoas falam pra nós e fica marcado, né? E quando eu senti aquele amor de Deus, eu lembro que eu me ajoelhei, ela me abraçou. E ela falou, a partir de hoje você não vai ser mais a mesma. E, mano, eu nunca mais fui. Eu nunca mais fui. Desde aquele dia até hoje, no hoje que se encontra hoje, dia 28 de outubro, eu nunca mais fui a mesma. Nunca mais. Eu lembro que, se eu não me engano, era num sábado, numa sexta, mas eu acho que era num sábado, no domingo eu fui no culto. E eu lembro que eu chorava, foi muito forte. E já na segunda, eu tive um momento íntimo com o Espírito Santo. Onde eu ouvi falar na igreja que tu tinha que entrar no teu quarto, fechar tua porta, se ajoelhar. E eu nunca tinha feito isso. Secreto. O secreto com Deus, né? O íntimo com o Pai. E eu lembro que eu fiz isso. E quando eu entrei no meu quarto, que era na casa do meu pai, né? Quando eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta e eu me ajoelhei. Foi surreal, assim. Eu senti o amor de Deus. Eu senti como se Deus, ele estivesse tirando as minhas vestes antigas e
e me colocando as novas, sabe? Me preparando para algo. E isso era segunda, naquele mesmo dia, o Senhor, ele falou assim, ó, pra mim, filha, tu vai doar todas as tuas roupas. Mano, isso foi no sábado que a Leda me abraçou. 1º de janeiro, eu tava numa festa. 6 dias depois, a Leda me abraçou. Na segunda, o Senhor, ele me fala, você vai doar todas as tuas roupas. Uau. E eu sabia de uma coisa, e eu falava isso pro João. Eu falei assim, ó, eu não vou ser duas caras, eu não vou fingir ser uma pessoa dentro da igreja e outra pessoa no mundo. Eu vou ser quem eu sou. Porque eu falei uma vez pro João, o dia que eu for realmente me converter e ser da igreja, eu sei que eu nunca mais volto pro mundo. Amém. Porque eu sabia que a intensidade que eu era no mundo, eu seria muito mais dentro da igreja. Eu tinha certeza disso. Então eu tinha certeza que o dia que eu me posicionasse, eu nunca mais ia voltar. E eu falava isso pra ele, né, pro João Gabriel. E naquele instante o Senhor falou, doa todas as suas roupas. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar sem roupa, porque as minhas roupas eram roupas curtas, eram roupas vulgares. E eu lembro que eu compartilhei isso com a minha sogra, com algumas amigas próximas que eram do mundo. E eu falei bem assim, olha, gente, eu preciso doar as minhas roupas e eu preciso de roupa emprestada pra ir na igreja. Eu mandei mensagem pra pastora Gícia, ela podia me emprestar umas camisetas, umas roupas pra eu poder ir pra igreja, porque o Senhor tinha me pedido pra doar tudo. Ele não falou assim, ó, doa algumas, ele falou, doa tudo. E eu lembro que eu doei, eu fiz até uma troca com a minha madrasta, eu dei umas roupas pra ela me deu, eu dei umas roupas aí, né, cropped, e ela me deu umas roupas comportadas, assim, pra eu poder usar, porque eu não tinha roupa, né. E aí a minha madrasta até falou esses tempos, eu achei até engraçado, ela falou bem assim, não, Carol, sabe o que eu fiz quando tu entregou aquelas roupas pra mim? E eu falei, o quê? Ela falou, eu deixei guardada. Porque eu não acreditei. Eu pensei que depois de 4, 5 meses tu ia me pedir as roupas de volta e tu não ia ter mais roupa pra sair. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas olha isso, né? Como Deus é. Até hoje eu não precisei das roupas, glória a Deus. Não vai precisar. E nem vou precisar. Nem vai precisar. E eu lembro que o Senhor, ele me pediu todas as minhas roupas, hein? Ele tava começando a me moldar pra um novo, né? Ele tava começando a me trazer pra uma nova estação. E eu lembro, é surreal, gente. Às vezes eu conto essas coisas e eu fico chocada, porque é coisas que eu quero contar pros meus filhos, pros meus netos. Sim. E nunca tinha passado alguém pra pedir roupa na minha casa. Nunca. Eu moro ali em Camboriú, no Santa Regina. E eu tava separando as roupas, coloquei tudo em sacola e tocou a campainha da minha casa, numa tarde, assim, muito aleatório. Aí eu fui, quando eu abria o portão, era uma senhorinha com carrinho e tinha um menininho. E ela falou bem assim, moça, por acaso tem roupa pra doar? No mesmo dia que o Senhor tinha me pedido pra doar as minhas roupas. Nunca na vida alguém tinha tocado a campainha da minha casa e falou, tem roupa pra doar? Uau. E eu lembro que eu fiquei, meu Deus, sem saber, mas eu fiquei, meu Deus, é assim que Deus é. Mas prova. É assim que Ele faz. E aquela senhorinha, assim, com aquela humildade, assim, sabe? Eu creio que não era apenas uma senhorinha, eu creio que era já a presença de Deus ali, né? E eu falei assim, olha, eu até tenho, mas ela... As roupas não são muito... E ela, não dá nada. Ela falou, como ela falou? Não dá nada, querida. Ela falou assim, não dá nada, querida. A gente dá um jeito. Ela falou alguma coisa assim. E eu falei, amém, glória a Deus. E eu dei todas as roupas pra elas. Minhas amigas ficaram doidas, né? Aquelas minhas amigas mundanas que eu tinha. Elas queriam as roupas. Claro. E o Senhor... E elas iam pegar só na outra semana. E o Senhor falou assim, não, é agora. Pra tirar de cena. É agora, não é? É agora. E eu falei isso pra elas e elas tudo, meu Deus, que louca, essa menina, o que tá acontecendo com ela? E eu falei, não, é agora, eu precisava ter doado as roupas, né? E eu tinha piercing no nariz, no umbigo, daí eram as roupas, as músicas, e tudo naquela mesma semana, mano. As roupas, o piercing, ninguém precisou chegar assim em mim e falar assim, ó, olha... Tira. Agora tu tá voltando pra Jesus, tu precisa renunciar às tuas roupas. Pergunta pro Espírito Santo sobre os piercings, né? Porque não é sobre o que é errado, o que é certo, mas é sobre aquilo que o Espírito Santo pede pra nós, né? Que é pessoal. Mano, ninguém precisou. Uau. Ninguém. Foi instantâneo, assim, ó. Foi uma entrega 100%. E tudo naquela mesma semana foram as roupas, foram os piercing, foram os jeitos, as atitudes, as músicas, que eu ouvia músicas circulares, né? O Senhor me pediu todas as músicas, ele pediu pra apagar tudo do meu Instagram.
tudo. Mano, foi como se eu estivesse começando uma vida nova. Até os meus arquivados, sabe os arquivados que a gente tem? O Senhor pediu pra apagar tudo, mano. Tudo, todas as fotos, tudo. Mesmo se fosse uma foto que não tivesse nada, o Senhor pediu pra apagar tudo. Formatar o meu celular do zero. Tudo. Mensagem, tudo. A amizade, tudo. A amizade foi algo difícil, né? Que eu tinha algumas amigas que eram muito próximas a mim. E que eu tive que renunciar porque não fazia mais parte de quem eu queria ser. Só que, de novo, tudo é muito bom pra ser verdade. Eu tinha voltado pra Jesus, mas o João não. Uau! Então, foi um ano de processo com ele, né? Quando eu tomei essa decisão, o João não tinha tomado ainda. E aí, ali, o Senhor começou a agir de novo na minha vida. Eu sempre ficava, meu Deus, Senhor, mas é sempre isso. Eu nunca consigo viver, sempre tem alguma coisa. E isso era em janeiro. E eu olhei uma vez pro João e eu falei, né, que eu queria mudar o nosso relacionamento. Queria que o nosso relacionamento fosse santo. Queria que fosse de santidade, por mais que antes não era. Mas a partir de agora iria ser, porque mesmo que eu não era batizada nas águas ainda. Sim. Mesmo que eu não fosse ainda batizada nas águas, mas antes mesmo do meu batismo, eu já queria ser diferente, eu já queria que aquela Carol não existisse mais. Isso foi em janeiro que eu falei pro João, e o João falou amém, ele super me respeitou, ele disse que estava comigo, e glória a Deus por isso, por ter, né, um homem que me respeitava, sempre me respeitou. E em fevereiro foi quando eu me decidi batizar nas águas. Desse ano? Foi 2024. 2024. Faz um ano e pouco que eu me batizei. Daí, em fevereiro, eu me decidi batizar nas águas, né? Só que até fevereiro, naquele um mês, meu Deus do céu, eu me entreguei totalmente, mano. O meu pai, as pessoas, o colégio, todo mundo, o que tá acontecendo? Quem que é aquela... Cadê a Carol? O que tá acontecendo? E ninguém acreditava, né? Todo mundo, tanto da igreja quanto do colégio, assim, ó, virou algo... Não, vai passar, isso é uma fase, daqui a pouco ela vai voltar. Até o meu pai, ele fala que pensava isso. Até que foi o dia do meu batismo. E o meu pai, minha mãe, fiz o caminho de volta com a minha mãe. Uau. Fiz o caminho de volta antes do meu batismo. No dia do meu batismo, eu pedi perdão pro meu pai, pra minha mãe. Foi muito forte. Antes mesmo de eu me batizar, o pastor falou, se você tem alguém pra pedir perdão, vai e peça. E eu falei, meu Deus, eu preciso pedir perdão pra minha mãe? Preciso. E antes mesmo de eu ir abraçar minha mãe, a minha mãe já tava chorando. E eu não falei nada. Ela só falou assim, eu sei, filha. Eu sei. E eu pedi perdão pra minha mãe, né? A minha mãe me pediu perdão. Foi muito forte, foi muito lindo, assim. Porque ali eu comecei a ver o amor do pai, né? Sobre nós. O agir dele, né? O agir dele, né? E pedi perdão pro meu pai. E foi lindo, assim, o que eu vivi ali com a minha mãe. Pedi perdão pros meus avós maternos, porque não foi só minha mãe, né? Foi os meus avós, como nós morávamos tudo junto. Também tinha essa perda. Pedi perdão pro meu avô, pra minha avó. E nós fomos pro batismo, né? Fomos para o local do batismo. E eu tava com o coração, assim, ó, a mil. Eu tava com um turbilhão, assim, de emoções, né? Porque não é fácil deixar tudo pra trás. É. Por mais que não seja mais quem você quer ser, mas fez parte de quem você foi. Então, por mais que eu não tô aqui pra romantizar, porque eu não posso fazer isso, exatamente, porque não é verdade. Viver o evangelho é difícil. Não é fácil. Viver o evangelho é todo dia acordar e dizer não pra carne, e sim pro espírito. Exatamente. É todo dia renunciar a todos os prazeres carnais. É dizer não para o mundo e viver completamente na fidelidade de Cristo. Então, não é fácil. Nós não podemos romantizar que é fácil, porque é difícil. É muito difícil. E então, tava sendo difícil, né? Aquele dia, mas não um difícil ruim, mas eu sabia que era algo que eu estava abrindo mão, porque não fazia mais parte de quem eu queria ser. E quando eu fui pra colocar os meus pés nas águas, eu olho pro canto. E assim, o meu pai, ele é enorme. Não sei se você já viu meu pai. Não, mas assim, não conheço. Meu pai, ele é policial. Ele tem
1,95 de altura, ele é, tipo, enorme, fortão. Robocop, então. Ele não é só grande, e ainda ele é forte, ele é muito forte. Então, assim, é impossível tu não ver o meu pai no meio da multidão, assim, entende? Entendi. Tem um monte de pessoa na sala, é impossível não ver ele. E antes mesmo de eu pisar os meus pés, né, nas águas, quando eu olho pro lado, meu pai tá chorando. Uau. Só que meu pai não tá chorando, assim, de lágrimas. Meu pai, ele se encostou na parede, ele não conseguia se segurar. Uau. Ele queria cair, assim, ele não conseguia conter, ele não parava de chorar. E quem me batizou foi os meus sogros, que é outra coisa que eu acho lindo, porque as pessoas, né, os pais do meu marido, que lá no início não conseguiram entender o nosso namoro, me aceitaram como filha, me amaram, mesmo talvez a carne dizendo não, mas o espírito dizendo sim, e me batizaram nas águas. Então é outra coisa que eu acho linda, né, no meu batismo. Fui, abracei meu sogro, minha sogra, os dois me batizaram. Quando eu saí das águas, o Senhor só falou: abraça teu pai, abraça teu pai, abraça teu pai. E quando eu fui até o meu pai, assim, eu abracei ele. E assim como eu falei, meu pai é enorme, né? E eu abracei o meu pai, assim, ele caiu, assim, em mim, sobre mim, assim. Gente, meu pai, ele pesa mais de 100 quilos, ele é muito pesado. Mas eu segurei o meu pai, tipo, abracei ele, assim. E o meu pai não parava de chorar. Eu sabia que era a presença do Espírito Santo, né? E hoje, aquele dia a gente não conversou, mas hoje ele fala assim, né? Ele vai ver isso, né, pai? Mas ele fala que quando eu fui pra entrar nas águas, ele disse que sabia que a filha dele não era a mesma. Uau. Que a filha dele ia mudar. E, pai, isso era o Espírito Santo já falando pra você que eu não era mais a mesma, né? Porque o nosso passado não nos define mais. Não. Porque quem volta pro nosso passado é o inimigo, né? E o nosso futuro é o que nos define. E a partir daquele dia eu decidi entregar tudo. Eu morri pro meu eu e eu nasci para o novo de Deus. E ele disse que sabia que não era mais a Carol. Que ali ele disse que viu que era sério. Que não era uma fase. Ele falou que não era uma fase, mas que era sério. E o meu pai, ele chorava, ele não conseguia conter as lágrimas, assim. Ele não chorou só naquele período de tempo, ele chorou até a hora de ir embora. Ele não conseguia parar de chorar. Ele entrou no carro e ele chorava, assim. Ele não conseguia parar de chorar. E o meu pai, ele já conheceu. Ele já teve um encontro íntimo com Jesus, com o Espírito Santo. Então, ele sabia o que eu estava vendo. Eu sou a promessa do meu pai. Uau. Ele fala, né? De algo de quando ele era menor. Pequeno que Deus prometeu para ele. E a partir daquele dia, tudo mudou. Em março, o João me pediu em casamento. Um mês depois do meu batismo, nós decidimos viver em santidade. Nós fizemos curso de noivos. Nós se entregamos sem reservas. Mesmo sendo difícil o processo com o João, nós conseguimos. Ele abriu o coração dele. Ele fala que ele não estava disposto a voltar. Mas ele viu tanto o amor de Deus sobre a minha vida que o João, ele fala, né? Que ele não conseguia não mudar por mim. Porque ele era nítido ver o amor de Cristo, sabe? Sobre a minha vida. Porque, mano, ninguém nunca me amou. E eu nunca me senti amada. E eu mostrava isso nas minhas atitudes, nas minhas roupas. Não mostrava minha valorização como mulher. Então, as pessoas me verem sorrindo, me sentindo amada, feliz, era só o amor de Deus. Era só o amor de Cristo mesmo. E o João, ele fala que ele não conseguiu não mudar vendo tudo que Deus está fazendo na minha vida. E ele me pediu em casamento, né? Em março, ele me pediu no aniversário dele. E naquele mesmo ano a gente decidiu que a gente ia casar. Que a gente não ia esperar, que a gente ia casar. Porque eu sabia que tudo que Deus estava fazendo na minha vida era uma urgência. Não era pra depois, mas era pra agora. E foi quando também eu encontrei a dança. Foi quando o Senhor, ele falou que o meu lugar era no ministério de dança. E eu tinha muito medo, porque quando eu senti esse desejo de entrar na dança, eu fui muito julgada
De novo o sistema. De novo, né? Eu fui muito jogada, porque como assim a Carol, como eu dançava no mundo, eu dancei pro mundo, né? Dancei em estúdios, tinha até uma plataforma de uma rede social que viralizava vídeos meus dançando, enfim. Uhum. E bombou, um vídeo bateu 1 milhão de curtidas, foi, assim, bombava, assim, sabe? E as pessoas viam isso. Então, meu Deus, a Carol no altar, ministrando, dançando, nunca, jamais. Ela não pode cuidar de meninas, ela... E eu lembro que isso mesmo, eu ter me batizado, eu estar naquele processo, ainda doía, né? Ainda doía. E foi quando daí eu realmente encontrei a dança. Mas assim, ó, o Senhor, ele me fez mudar completamente. Porque antes eu dava muita voz, eu ouvia muito o mundo. Eu abria muitas brechas para ouvir as vozes do mundo. E quando eu me batizei, o Senhor, ele falou assim para mim: tu não vai mais ouvir a voz do mundo, tu vai ouvir a minha voz. Então, mesmo as pessoas, elas tacando em cima de mim, elas falando, eu sempre falava: não vou ouvir, eu vou ouvir a voz de Deus. Porque, mano, eu não aceito mais ser aquela menina. Uau. Eu não aceito mais. Eu não aceito mais as pessoas pisarem. Eu não aceito. Porque eu sou amada. Eu sou noiva, eu sou escolhida. O Senhor disse que eu sou noiva. Amém. O Senhor disse que eu sou amada. Que eu sou a menina dos olhos de Deus. Amém. Então, se eu sou essa menina, se o Senhor disse que eu sou essa filha, eu não aceito menos que isso. Eu não posso aceitar menos que isso. Nós não podemos aceitar menos que isso. Então, eu falei, eu decido e eu vou ouvir a voz de Deus. E eu passei por 8 meses de processo, assim, até eu subir no altar. Foi necessário esse processo, foi um dos melhores processos, assim, sabe, da minha vida. Foi quando o Senhor me limpou, foi quando o Senhor me moldou, foi quando o Senhor me preparou com a autoridade para estar em cima daquele lugar e transbordar o meu testemunho, transbordar aquilo que Ele fez na minha vida. Porque eu fico imaginando, né, as pessoas lá de trás vendo, meu Deus, ela em cima do altar, que loucura, né, tipo... Quem realmente conhece de perto, meu Deus, ela lá, ou até as pessoas do mundo que me conhecem hoje me vendo, né, na igreja, me entregando completamente. Completamente. E nesse mesmo ano, né, eu e o João marcamos uma data para o nosso casamento, que foi dia 17 de novembro, então ele me pediu em março em casamento. Eu nem sabia que a gente ia casar, né? Mas, e aí o Senhor falou, vocês vão casar no mesmo ano. Então a gente tinha 7 meses para programar um casamento. Sem nada, sem dinheiro. Eu tava terminando o colégio ainda. Ele tinha recém arrumado o emprego, tudo novo, né? Nós somos novos, eu tenho 20, ele tem 21. E eu falei, amém. Só que eu sempre tive um sonho. Que o meu sonho sempre foi ter um apartamento, financiar um apartamento. E agora eu vou contar brevemente sobre o testemunho meu com o João, né? Em março ele me pediu em casamento. E a gente tava olhando muitos lugares para ver o que a gente ia fazer. A gente viu que a gente realmente não tinha uma condição financeira para poder fazer uma festa. Eu tinha um sonho de um apartamento financiado. O João nem passava isso pela cabeça dele, porque ele me achava louca de querer financiar um apartamento com 18 anos de idade. E as pessoas ao nosso redor também, casamento, apartamento, é muita coisa, enfim. Mas sabe quando Deus, ele fala e tu fica... O Senhor, ele me falou que eu teria. E eu falei, se o Senhor me falou que eu teria, eu vou ter. Amém. Eu vou ter. E aí, o nosso casamento, a gente decidiu que a gente ia fazer um almoço. Escolhi meu vestido de noiva, era até o joelho, meu vestido de noiva, mais simplesinho, assim, só para um almoço. E amém, tava tudo certo, assim, pro nosso casamento, ser só um almoço, algo simples, e a gente focar no financiamento do nosso apartamento. Até que uma irmã de um local de festa nos chamou e falou que tinha uma proposta pra gente, né? Que tinha uma proposta e a gente foi até lá. Eu acho que eu não posso abrir isso porque ela... Sim. Porque ela falou que não podia abrir, talvez que pode, né? Amém. Mas ela disse que essa proposta... Uma bênção. Essa bênção, né? E que ela ia fazer, ela nunca tinha feito nem pra um familiar dela. E assim, eu não sou próxima dela, mano. Uau. Não sou. Mas ela me conhecia como eu era. E ela viu quem eu tava se tornando. Uau. E ela nos chamou e ela fez uma proposta do nosso casamento num salão enorme e com tudo, com comida, enfim. Um valor que, meu Deus, é realmente um presente do céu. E nós aceitamos. E
E nós aceitamos. Só que antes da gente aceitar, ela já tinha falado pra gente ir lá. E eu falei assim, meu Deus, nem vamos, porque o lugar, a estrutura, tudo, não... Eu falei pro João, amor, não vai dar. Independente da proposta, não vai caber no nosso orçamento. E a gente subiu no monte com a Jaque e o Calhã. Nós fizemos um propósito com nossos amigos. Nós fomos, acho que... Nós fizemos 7 dias, nós fomos 8, 9, mas 7 dias foi sobre o nosso apartamento e sobre o nosso casamento. E eu acho isso incrível, assim, ó, porque se eu pudesse como provar, porque algumas pessoas falam assim, ó, não é verdade. Não, mentira. E eu falo, gente, é verdade. É Deus. No nosso último dia do monte, no outro dia chamou o cara do apartamento e chamou a moça do casamento. E a gente foi e ouviu o orçamento dela e a gente ouviu o orçamento do cara, mano. Os 2 orçamentos foi bênção de Deus. No mesmo dia, quase na mesma semana, nós fechamos o nosso apartamento financiado e nós fechamos o casamento dos sonhos. Meu Deus. Após 7 dias no monte, né? Após o nosso propósito. E quando eu e o João, a gente parava, a gente ficava assim, olhando um pro outro, a gente ficava, meu Deus, o que a gente tá vivendo? Tipo, uau, meu Deus, o que Deus está fazendo com as nossas vidas? Que bênçãos são essas, assim? E eu falo que são as bênçãos da renúncia, né? Porque muitas pessoas chegaram até mim e falaram, meu Deus, olha tudo que tu tá vivendo. Você é muito sortuda por estar vivendo isso. E eu falava bem assim, é verdade. Eu sou mesmo, eu sou amada. E só que tu tá preparado pra renunciar ao que eu renunciei? Tu tá preparado pra simplesmente assim, ó, largar tudo, porque, mano, foi sem reservas, tudo, na mesma semana foi tudo, o dia que eu tive encontro com Deus, o Senhor me pediu tudo, renunciar ao mundo inteiro. Então, muita gente não está preparada para esse tipo de renúncia, porque o Senhor, Ele pede agora, Ele pede já. E nós tivemos o nosso casamento, hoje nós temos o nosso apartamento, no final desse ano, inclusive, a gente entra no nosso apartamento, que é o apartamento dos sonhos, do jeito que eu sempre imaginei, sempre sonhei. O meu casamento foi uma bênção, foi o casamento que eu sempre sonhei. São coisas incríveis. O meu vestido de 8.000 pra comprar foi pra 1.500. Numa loja onde as pessoas... Eu postei o meu vestido e falaram, meu Deus, tu teve que vender a tua moto pra comprar esse vestido. Eu falei, gente, não. Não vendi, não fiz nada. Então, assim, ó... É coisas que não... Eu não consigo nem te explicar, mano. Eu não consigo nem te explicar, porque só eu sentindo as pessoas perto de mim pra saber realmente que era Cristo ali. Porque o meu vestido, eu sonhei com o meu vestido, o jeito que eu queria ele foi exatamente do jeito que eu comprei ele. E a moça ia vender por 8.000 e pouco o meu vestido de noiva. E aí ela saiu da salinha, tava eu e a pastora Gi. Foi eu e a pastora Gi escolher meu vestido. Quando eu coloquei meu vestido, a pastora Gi falou, é esse? É esse o teu vestido? Carol, é esse? Eu nem provei outro, pra tu ter noção. E a gente falou, eu olhei pra pastora Gi e falei, meu Deus, e o valor? Gente, assim, eu e a pastora Gi, meu Deus. Tipo assim, amém. A gente já tava cogitando ir pra outro lugar já. Porque a gente tava vendo os valores, a gente tá falando, meu Deus. Aí a moça falando, é 8.000 e pouco o vestido pra alugar. Aí a gente, meu Deus do céu, meu Deus. Aí a gente deu uma comentada que a gente queria comprar, que eu queria comprar o vestido. Ela, então espera um pouquinho. Aí ela saiu, a moça voltou e falou bem assim, esse vestido vai ser vendido pra ti por 1.300. Vendido. Ele era alugado por 8.000 e pouco, ele foi vendido pra mim por 1.300. Uau! Então, assim, ó, eu e a pastora Gi daí saiu e colocou aquela música Ninguém Explica Deus. A gente tava num êxtase, assim, tão profundo no manto, com certeza. Que a gente não conseguia entender. Daí a pastora Gi colocou Ninguém Explica Deus e ficou tocando aquela música. Porque ela falou, realmente, ninguém explica Deus, porque a gente viveu... 2024 foi o ano do milagre, assim, Amém. Eu digo, sabe? E foi tudo perfeito. Eu e o João, nós casamos. E nós, hoje, né, estamos construindo a nossa casa, a nossa família, a nossa futura família, né? E o nosso casamento foi um sonho, mano. Foi assim, ó. O meu pai me levou até o meu altar. Uau. Antes eu ia até o João, eu entreguei o meu buquê pra minha mãe. Fiz o meu rito de passagem com meu pai e com a minha mãe. Os meus irmãos entregaram as alianças, que eu tenho 3 irmãos, o Guilherme, a Catarina e o Arthur. Eles entregaram as alianças até mim. Porque quando a minha madrasta e minha mãe engravidaram no mesmo ano.
E foi no ano que eu tava com depressão. E eu lembro que eu falava bem assim pra mim. Os meus irmãos, eles são um presente pra mim, né? E falava bem assim, meu Deus, eu preciso pelo menos ver o rosto dos meus irmãos antes de fazer qualquer coisa comigo. Então, assim, quando eu vi os meus irmãos entrando, eu fiquei, uau, é sobre isso. É sobre esse amor. Porque antes da Catarina nascer, eu falei que a Catarina, ela não sabe ainda, né? Mas quando ela era bem pequenininha, eu falava, nossa, você salvou a Amanda. Porque eu falava, eu precisava ver o rosto dela antes de eu fazer qualquer coisa comigo. Então, quando eu vi os meus irmãos entrando, eu fiquei assim, eu só chorava. Foi muito lindo, nossa cerimônia foi muito forte. E os meus sogros casando nós dois. Então, assim, você entende? Com todo o testemunho, com toda a história, o quão forte é. E o Senhor, ele falava assim pra mim, eu escolhi você porque você é uma improvável. Uau. Eu escolhi você pra mostrar pra pessoas que já têm fé, pra mostrar quem eu sou, que eu sou a pessoa que transforma qualquer pessoa, que eu sou o Deus dos deuses, que eu sou o Senhor dos senhores. E por mais que as pessoas tinham fé em Deus, mas nunca acreditariam que eu iria mudar, que eu seria quem eu sou hoje. E Deus, ele busca os improváveis para mostrar para aqueles que têm fé que ele é o Deus do milagre, que ele é o Deus da cura, que ele é o Deus que pode transformar qualquer coisa. E eu creio que eu fui isso, sabe? Que ao mesmo tempo essas pessoas me julgaram. E eu perdoo todas elas, até as que não vieram até mim, mas eu perdoo todas elas porque eu sei que hoje elas com certeza olham pra mim e falam, uau, realmente, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus todo-poderoso que está na Bíblia e que a Bíblia fala. Esse é o Deus que escolhe os improváveis, né? Então, o nosso casamento foi isso. O nosso pai, o meu pai, a minha madrasta, a minha mãe, os meus irmãos, os meus sogros. Então, assim, ver tudo isso foi surreal, surreal. E eu entrei no Ministério de Dança antes de casar. Quando eu entrei no Ministério foi uma bênção. O Senhor já me usou profundamente. Muitas coisas aconteceram na minha vida em relação à dança também. Eu tenho um outro testemunho em relação à dança. Porque, mano, até hoje, os milagres ainda acontecem. Até hoje, eu vivo experiências únicas, 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 únicas. Hoje, eu tô num estúdio. Mês que vem eu abro o primeiro estúdio cristão de Santa Catarina. Uau! Nós vamos ter o primeiro estúdio cristão, mano, de Santa Catarina. Então, assim, ó, Deus... Só de dança. Só de dança. Hip hop cristão, balé clássico cristão. Eu vi que o Guim tá lá com você. Sim, ele tá lá com a gente. Jazz cristão. Então, assim... Aquela menina que não era digna de estar no altar. Aquela menina que não era amada. Aquela menina que... Quando colocava a cabeça pra dormir, só pensava em morrer. Aquela menina que já tentou tirar a própria vida, que não se sentia escolhida e pertencente. Hoje é uma menina que é amada. Hoje eu sou líder de um ministério que é dos adolescentes. Um ministério que tá crescendo, que tá dando frutos. Tem o meu Instagram também que... Como eu falei, né? O Senhor, ele nos tira de um lugar, mas também nos coloca em outros muito maiores. Hoje eu sou uma influência no meu Instagram para as pessoas de vários países, Estados Unidos, Portugal, vários estados do próprio Brasil, aqui da nossa América do Sul, Argentina, Chile. E hoje eu sou uma influência da dança no rumo cristão. Hoje eu sou uma líder. Então, assim... chega até a suspirar, assim, de alívio, porque eu vejo, assim, que o Senhor é esse Deus que eu conheço. É esse Deus que eu quero que meus filhos conheçam. É esse Deus que eu quero que as pessoas perto de mim conheçam. E agora, mês passado, o meu pai, ele fez o SC, o Retiro de Casais. Ah, e fez? Eu e o João oramos muito pro meu pai e minha madrasta, né, irem. Pessoas também ali da igreja impulsionando, chamando. E, mano, meu pai foi no SC. Ele foi com a minha madrasta, fizeram. Quando eles voltaram, ele falou no altar. Ele me chamou ali na igreja. Ele falou que era por mim, que se não fosse eu e o João, que ele vê Deus em mim e o João.
Meu pai e minha madrasta mudaram completamente. Hoje são pessoas totalmente diferentes. Isso que eu digo sobre você ser luz, porque eu vivia na escuridão e pessoas foram luz. E hoje eu sou luz. Então eu sei que eu sou uma tangedora da minha família. Hoje o meu irmão mais velho, o Guilherme, está na nossa igreja ali conosco, na casa do pai. Os meus pais já estão fazendo curso de inglês ali na casa. Uau. Já estão se inserindo já nos cursos. Então, assim, trazendo, puxando, trago meninas, trago minha família. E essa sempre será a ideia, pregar o evangelho. Já fui em muitas igrejas chamadas para ministrar. E assim, ó, não ministrar, eu acho incrível, né? Não ministrar o agora, mas ministrar o meu testemunho. Porque eu sinto que é isso, as pessoas precisam realmente ouvir. Amém. As pessoas realmente precisam se olhar e não se julgar. Porque muitas das vezes eu paro, olho para trás e fico, meu Deus, essa era eu, mas calma. Tudo tem um propósito, né? E às vezes você que está assistindo pode estar neste lugar. E eu sou a prova viva de que Deus, ele transforma e ele muda tudo. Amém. Se tem alguém na sua casa que hoje não vive na presença de Deus, pode ter certeza que através do teu posicionamento, através da sua vida, você vai trazer. E é isso que eu tenho feito, sabe? Uau. E é isso que eu quero fazer até o dia que eu morrer, até o dia que Jesus voltar. Amém. Quero criar os meus filhos abaixo de princípios e valores. Quero ser totalmente diferente do que os meus pais foram, porque a ideia é sempre ser melhor, né? Quero ser uma líder que traga o coração para perto sem julgamento. Uau. Eu quero ser o amor. Eu quero o amor de Cristo que sempre prevaleça sobre mim. Nunca a religiosidade, nunca o julgamento, porque eu sei a dor que é do julgamento e da religiosidade. E eu falei, Senhor, que você me traga para ser a diferença. Que você me traga para ser a diferença. E eu vi tudo isso em 1 ano e meio. Eu comecei a dar aula em janeiro desse ano. Agora em novembro, no mesmo ano que eu vou completar 1 ano de casada, eu vou inaugurar o primeiro estúdio cristão de Santa Catarina. Uau. Com mais de 40 alunas. Então, assim, aquela menina que não tinha esse amor, hoje transbordando o amor, tirando meninas da depressão e da ansiedade. Então, assim, é sobre isso, sabe? Eu vejo que esse é o amor de Deus, esse é o amor de Cristo. Vale a pena continuar, vale a pena renunciar. E assim, eu sou muito grata a Deus por tudo, mano. Por tudo que Ele fez e por tudo que Ele faz. E eu sei que muito mais Ele vai fazer, porque já tem projetos pro ano que vem já. Uau. Então, assim, ó, é vidas, é almas. E o Senhor, Ele me falou, é vidas e almas. Assim como, infelizmente, nós perdemos muitas vidas e almas pra depressão, pra ansiedade, muitas mais nós vamos trazer e vamos tirar essas pessoas desses lugares. Então, assim, A gente tá em lágrima aqui, gente, porque a presença de Deus tá forte aqui, meu Deus do céu. É muito forte, assim, resumindo, né? O resumo do resumo, esse é o meu testemunho, é o meu evangelho, é algo que eu sempre vou pregar e sem vergonha, Uau. Sem medo e sem reservas. Sempre vou fazer isso com muito amor. Eu creio que sempre vou me emocionar, porque não tem como não se emocionar. Exatamente. Não tem como lembrar de tudo. Não apenas lembrar do passado, mas lembrar do amor dele, sabe? Sim, daquilo que ele fez, né? Daquilo que ele fez é gratificante demais, assim. Carol, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu entende, tipo, a raiz de todo esse, tipo, porque muito nova, tu foi, né, com depressão, né? Pô, 13 anos, né? Sim, muito nova. É um período ali bem complicado ali da adolescência, entrando na adolescência, enfim. Tu percebe, tu entende a raiz disso tudo? Sim, uma vez eu questionei assim pro Senhor, né? Por que eu passei por essas coisas? E o Senhor, ele me falou assim, ó, que porque isso veio um pouco por conta do meu pai e da minha mãe. Como eu não tive os meus pais juntos, a paternidade, então. Isso, a paternidade e a maternidade. Sim, eu digo no geral, né? No geral, né? Uhum. E a minha mãe é na mesma idade que eu. Ela já, com 15 anos, já estava grávida de mim. Uau! O meu pai, ele já morou na rua, já viu o irmão dele cheirar cocaína. A história do meu pai é muito forte, da minha mãe também. Ambos passaram por necessidade, ambos sofreram, ambos não tiveram o amor dos pais.
Meu Deus. Então, assim, não dizendo que os meus pais, eles não deram o melhor, mas eles deram o que eles tiveram. Uau. E eu lembro que eu me questionei, e há uns tempo atrás eu me questionei pro Senhor, né, sobre isso. E o Senhor, ele me falou. Ele falou que isso vem, né? É algo que a gente carrega dos nossos pais, dos nossos avós, é algo de geração. Mas não que isso não foi o amor. Foi o amor que eles achavam que era suficiente, né? E o Senhor me usou pra fechar esse portal, mano. Pra fechar esse portal do divórcio, da fornicação, né? Pra fechar esse portal de paternidade, maternidade e trazer uma geração diferente, né? Começar uma geração a partir de mim, do João. Sim. Então, eu sei que essa raiz, ela vem dos meus pais e dos pais deles e dos pais deles. É algo que vem geracional. Mas eu creio que o meu pai e minha mãe, eles deram o melhor. Eles deram o que eles podiam, né? Eu digo assim, que a gente talvez, né, eu não entendia. Hoje eu entendo. Minha mãe passou por muita coisa, meu pai passou por muita coisa. Imagino. E coisas que só eles sabem, né? Mas a tua mãe com 15 anos, imagino que ela não passou. Muita. Então, assim, não é fácil, né? Eu creio que para eles também não foi fácil. Com certeza não foi fácil como pais. Mas eu decidi selar isso. A tua falta de amor, né? Porque tu sentia... o teu principal, do que tu falou ali, era mais tu não se sentir amada, né? Não sentia amada, porque... Quando eu saí da casa da minha mãe, eu senti que eu tava abandonando a minha mãe. Entendi. Então, quando eu fui morar com o meu pai, e eu sentia... Imagina, você morar 11 anos com a tua mãe, e simplesmente deixá-la ir morar com o teu pai. Então, eu senti que eu estava abandonando a minha mãe. Entendi. Eu mudei todo o meu ciclo de amizade, eu saí da igreja. Então, na teoria, eu saí da presença do pai, porque eu comecei a estar em lugares onde o Espírito Santo não estava. E sim, eram outros espíritos, né? Então, eu creio que quando a gente não está nesses ambientes, a gente muda. São brechas, né? Onde o inimigo, ele entra para te tirar ainda mais a presença de Deus. Então, a falta de amor, tanto até de paternidade, porque eu via meu pai um final de semana sim, um final de semana não. Então, quando eu fui morar com meu pai, que eu realmente fui entender o que era ter um pai. Uau. Entende? Então, mesmo morando com a minha mãe, na adolescência, onde mais tu precisa da mãe, aí eu não tive a mãe. Então, assim, foi esse amor que eu sinto que eu não tive. E o inimigo, ele tentava distorcer, porque o meu pai, ele sempre foi muito amoroso comigo. Meu pai, como eu falei lá no início, ele sempre me tratou como uma princesinha. Ele sempre me deu tudo. E mesmo assim, não era suficiente. Era algo muito mais interno, então. Sim, a depressão causou isso, né? E a depressão foi para vários outros fatores. No tanto que é isso que eu digo. No mundo... Não basta o pouco, não basta tu beber uma vez, tu tem que beber várias. Sim. Então, no mundo, não basta tu não se sentir amada, tu não tem que se sentir amada por ninguém, tu não tem que se sentir amada em nenhum lugar. E o inimigo, ele é assim, ele coloca a gente lá embaixo. Então, esse amor, essa falta de amor, foi onde me levou ainda mais pra depressão. Foi onde me afastou ainda mais da presença de Deus, me afastou ainda mais dos meus pais. Então... O principal foi o amor, no tanto que Jesus, ele veio para ser o amor, né? E foi isso, foi o amor dele que me preencheu, porque mesmo amando João, mesmo vivendo uma vida bem feliz, eu ainda senti aquele vazio. Eu só parei de sentir esse vazio quando eu tive um encontro com Deus. Uau. Foi quando ele preencheu totalmente o vazio que estava dentro de mim. Então, assim, eu sei que a Carol sem Cristo é uma Carol vazia. Mas a Carol com Cristo é uma Carol cheia. Uau. Então, eu entendo que eu vou lutar contra a depressão todos os dias, mano. Eu vou lutar contra a carne todos os dias, porque infelizmente é algo que fez parte, que faz parte. Mas o amor dele me preenche. Uau. O amor dele basta. Por isso, sair da presença dele nunca será uma opção. Porque é ele que me mantém em pé. Então, a Carol sem ele, é essa Carol, né, do passado. Mas a Carol com ele é essa Carol aqui agora, a Carol da eternidade. Porque eu pedi pro Senhor me mostrar como é a Carol da eternidade, não a Carol carnal. Então, que a gente sempre peça isso, né? Amém. E que as pessoas também nos olhem
nos olhe como os olhos da eternidade, não com o carnal do passado. Então, esse amor foi onde foi o início, para eu simplesmente cair em tudo que eu caí. Você vem de uma geração hoje atual, né? Você tem 20 anos. Nesse contexto, principalmente, eu acho que, de repente, seria algo muito importante falar. Nesse contexto que você viveu em relação a cortes, né? Sim. A coisas pra, tipo, fazer no físico ali, pra poder externar. Tu ainda, naquele tempo e ainda hoje, tem muitos relatos ainda de que acontece dentro da igreja e fora dela? Hoje, a gente está vivendo numa geração onde a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico só aumenta. Só aumenta. Então... São coisas associadas em relação ao corte? Sim, porque a depressão, ela é uma doença. Dentro dessa doença tem vários sintomas, que são síndrome do pânico, ansiedade... E outras coisas, né? E tudo isso é relacionado ao que tu vive, ao que tu viveu, a um sentimento que vai criando dentro de você, né? E sobre a mutilação ali. Hoje em dia, eu já tratei várias meninas que se cortam dentro da igreja e fora da igreja. Meu Deus. Sim, isso tem sido algo muito grande na nossa geração agora, principalmente nos adolescentes, né? E a gente acabou de passar pelo Setembro Amarelo, né? Inclusive, eu preguei no Setembro Amarelo sobre a depressão. E quando eu me... Só que, assim, tem algumas coisas que são por Ibope, pra se aparecer. Entendi. E tem coisas que realmente são sérias. Eu me cortei por 2 anos e ninguém nunca soube. Uau! Então, assim, eu me cortei por 2 anos, onde meu pai conviveu na mesma casa e não sabia que eu me cortava. Misericórdia. Ele descobriu porque o colégio contou. Onde amigos não sabiam. Porque pra mim mostrar não era uma necessidade. Na verdade, eu não queria que ninguém visse, né? Então, eu me cortei por 2 anos. Eu me cortava a coxa, a barriga, os braços. E quando a gente se mutila, né? Eu lembrava, era como se eu merecesse aquilo. Eu merecesse sofrer, assim. Não basta, porque morrer eu não tava conseguindo. Porque a intenção era o suicídio. Entendi. E eu nunca consegui ir adiante, glória a Deus por isso. Então, se cortar era a única opção que tinha. Uma forma de se penalizar. Exato. Então, assim, como eu me sentia um fardo e um peso, quando eu me cortava, eu tava me sentindo como se eu tivesse realmente me machucando e eu merecesse passar por isso. E isso acontece em muitas meninas e meninos agora, nesses dias. Inclusive, eu tratei sobre isso com uma menina, tanto fora e dentro da igreja isso acontece, né? E isso não é para se aparecer, isso não é uma brincadeira, isso é sério, depressão é sério, mutilação é sério, é algo que realmente precisa ser mais falado, porque tem gente que assiste besteira, um adolescente passar por isso. Mas, na verdade, quando uma adolescente se corta, é porque tá gritando pedindo ajuda. Uau, é porque algo dentro de casa tá acontecendo, é porque o seu pai não está te vendo, sua mãe não está te vendo. Então, assim, eu vejo que isso também foi influência muito das redes sociais, da autocomparação, né? Com os Instagrams, com meninas, com meninos, porque o inimigo, ele quer distorcer a identidade da nossa geração. Sim. E ele consegue distorcer não quanto é adulto. Ele quer distorcer quanto tá em formação. Então, é na sua adolescência. É onde os hormônios estão as flores da pele. É onde tu começa a entender quem você é. E o inimigo, ele não vai querer que você se entenda na sua identidade, na sua essência. O inimigo, ele quer que você entenda a identidade que ele quer que você tenha. Então, ele vai colocar pessoas, amizades, ele vai colocar plataformas de redes sociais, e nessas plataformas vai aparecer ali, se corta, se mutila, é bonito. Então, assim, o inimigo, ele não quer que nós tenhamos uma identidade firmada em Cristo. Ele quer que nós tenhamos uma identidade firmada no mundo. Então ele aproveita essa idade. Por que é nessa idade? Né? Porque às vezes tu conversa com pessoas adultas que já passaram por isso e fala, foi na minha adolescência. Porque é aí que ele age. Ele não quer que você seja quem Cristo quer que você seja. Então, ele vai ali. Ele vai na casa. E quando uma pessoa tem depressão, e eu já conversei com várias pessoas que se mutilam, ela afeta a casa inteira. Não é só ela. É a casa inteira. A casa inteira sente o clima, sente o peso realmente do espírito da morte, assim, querendo acabar com a vida daquele jovem,
daquele jovem, daquela jovem. Então, assim, eu vejo que na nossa geração, assim, sabe? O diabo, ele não quer que nós tenhamos uma identidade firmada. Ele quer que a gente tenha uma identidade corrompida. Então, ele usa a mutilação, as bebidas, as drogas, para nos tirar da presença. Porque é difícil trazer um jovem de volta para a presença de Deus. Então... Diante de tantas coisas que o diabo oferece, né? Exato. E é na fase de formação de tudo. Porque é agora que a gente... É na adolescência e na juventude que a gente forma a nossa identidade. Os nossos gostos. Tanto que eu digo, como eu disse, eu já me envolvi com meninas. Com meninos e com meninas. Então, assim, é onde o diabo, ele coloca ali prazeres, ele coloca ali tentações que talvez nunca passou pela tua cabeça, tua mente, mas ele coloca bem nessa fase, porque é onde os hormônios estão à flor da pele. Por que nessa idade? Porque nessa idade começa o desejo de homossexuais, né? De meninas que querem ficar com meninas. Por que sempre na adolescência? Porque é ali onde os hormônios estão à flor da pele. É ali que, de repente, o amiguinho vai ali e vai mostrar algo inapropriado. É ali que, de repente, tu vai ter uma amiguinha e vai acontecer algo. Então, assim, por isso eu digo, a adolescência é onde é a fase que a gente mais tem que cuidar. E eu fui morar com meu pai na adolescência. Então, assim, imagina, eu não tive a minha mãe pra dizer, filha, essa roupa tá curta. Filha, não converse com esse menino. Eu não tive isso. E o meu pai aprendeu a ser pai. Comigo. Claro. Então, assim... Foi novidade pra ele também. Eu não tive isso, entende? E foi na minha adolescência, então eu sei que muito isso aconteceu por conta disso, porque foi na minha formação de identidade, só que não era essa, Carol. Hoje nós sabemos que essa é a minha identidade, mas o inimigo tava querendo me plantar outra. Uau. Talvez ele tava querendo me plantar uma menina que gosta de menina, uma menina que gosta de se mutilar. Essa era a identidade que ele queria pra mim. Então, é essa identidade que, infelizmente, o inimigo quer colocar na nossa geração. Por isso, os pais têm que estar atentos a isso. Atentos a ouvir o teu filho, a sentar, a ouvir, a entender o que está passando nos sentimentos dele. Porque, assim, o que eu vejo, muito pai acha bobeira o sentimento dos teus filhos, mas o diabo não acha. E é onde o diabo traz. Forte. Entende? Então, assim... Isso é bobeira, porque olha o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que isso é errado e isso que tu tá passando é uma fase. E o inimigo, ele falava assim, não é uma fase, vem aqui que eu te abraço. Uau. Entende? Então, é por isso que nós precisamos cuidar desses adolescentes. Hoje eu cuido de adolescente e eu sempre vou em amor para elas. Porque eu sei que se eu não abraçar, o mundo abraça. Então, nós precisamos fazer esse papel, assim, nós precisamos ter essa atitude e os pais também, né? E isso é pouco falado. Então, assim, o mundo, ele abraça e nós não podemos deixar o mundo abraçar. Porque o mundo, ele diz, não é bobeira. Faz que é bom, porque não é bobeira. E a gente diz que é. Então, tu entende? Então, é exatamente isso que acontece com a nossa geração agora. Não se corta. Se corta o mundo. Não faz. Faz. Então, assim, é trazer, ouvir, mostrar na palavra a verdade e trazer e abraçar. Não afastar. Né? Que eu vejo que é o que muito tem acontecido, é afastar pela religiosidade. Mas quando na Bíblia diz que Jesus é amor. E se a gente pegar os discípulos de Jesus, todos eram pecadores. Todos eram diferentes, todos eram improváveis. Davi foi um improvável, todos eles. Então, assim, Paulo também foi improvável. Então, Deus, ele busca os improváveis. Mas por quê? Por que não a igreja? Porque a igreja... Por que a igreja que foi e perseguiu Jesus, né? Porque o Jesus, ele é amor. Então, esses improváveis, eles não tinham. O mundo estava acolhendo eles. E Jesus foi lá e fez o quê? Ele trouxe para perto. Porque a igreja não ia. Nossa. A igreja não ia. Tu acha que os discípulos de Jesus, a igreja ia ficar? Não ia. A fluxo de sangue, o que falavam dela? Pecadora. A igreja acolhia ela e dizia, filha, vamos aqui, a gente vai te ajudar? Quem que foi lá? Foi Jesus. Então, assim, Jesus, ele vem com amor por quê? Por causa que muitas das vezes, muitas igrejas religiosas não vêm com amor, mas vêm com a religiosidade. E foi a religiosidade que matou Cristo. Um sistema de fora para dentro, né? Exato. Então, eu sempre falei pro Senhor que sempre seja o amor. Porque eu vim desse lugar, mano.
eu vim desse lugar e eu sei como é. Eu sei que tu precisa abraçar, porque eu fico pensando o que Jesus faria. O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria? Jesus deixaria? Jamais. Jamais, porque ele não me deixou. Ele traz pra perto. Então, respondendo a tua pergunta ali, né, sobre a mutilação, é essa visão que eu tenho, né, e que eu já vi, já convivi, já aconselhei, já vivi casa de paz, já conversei sobre tudo isso. E é sempre a mesma coisa, é exatamente isso que eu te falei. Por isso a ideia é sempre trazer pra perto, né, mano? Meu Deus, Carol, eu já tinha noção mais ou menos, né, do que ia ser forte, né? Até porque durante a semana, assim, a gente percebe algumas coisas espiritualmente falando, né? Sim. Deixa eu te falar algo assim, já indo pro final. Você você acho que de repente não tem ideia do tamanho daquilo que gerou a tua decisão, né? Eu tenho uma filha de 6 anos. Uhum. Ela escolheu a dançar. Uau. Porque te viu dançar. Uau. Em cima do altar. Tu entende? Então, assim, não é só um impacto na tua vida. Nunca vai ser só no singular. Vai ser sempre no plural, mano. Uau. Tipo, Amém. A minha filha, ela podia se espelhar na dona fulana de tal no mundo, na dona ciclana lá, mas ela resolveu se espelhar na Carol. Amém. Entende? Sim. Então, a tua decisão, a bênção, ela não simplesmente vai proporcionar tu e quem tá na tua volta. Sim. Mas tem muita gente te olhando. Amém. Tem muita criança te olhando. Tem muita ali gente que diz, nossa, eu vi a Carol lá atrás, mas isso é o menor dos problemas, mano. Tem crianças ali, tem meninas que o sonho dela é dançar como a Carol. Sim. É se expressar pra Deus como a Carol se expressa. E isso, mano, não tem preço. Não. Isso, se olhar pra trás, vale cada renúncia, sabe? Cada detalhe, assim, que a gente não imagina. Então, assim, eu louvo a Deus pela tua vida. Amém. Entende? Porque através da tua vida, a minha filha, ela tem um olhar diferente para aquilo que lá na frente ela vai se crescer, vai entender, entende? Então, são coisas que a gente não imagina. Sim. Eu queria deixar isso relatado para você, glória a Deus. porque são coisas que parecem despercebido, mas eu tenho certeza que não é só na vida da Nara. Sim. Tem muita criança lá, tem muita adolescente que tem isso na mente, tem isso no coração. Porque não é só o dançar. E eu sei que pra ti não é só isso. Não. Até porque é da forma como tu faz, né? Às vezes eu chego em casa, inúmeras vezes eu cheguei em casa e disse pra minha esposa assim, cara, se a gente não se antena, a gente fica olhando a Carol dançando e se esquece do resto. Mas não é por causa que é uma expressão muito forte pra Deus, Amém, mano. glória a Deus. Então assim, ó, que Deus te abençoe. Você ia falar algo? Eu ia falar que é incrível tu tá falando isso, porque essa semana eu recebi muita mensagem exatamente isso que tu tá falando. Eu recebi de uma mãe, né, que mandou pra mim assim, você mudou a minha casa. Porque através de você, a minha vida não é mais a mesma. Uau. A minha filha não é mais a mesma e as nossas vidas não são mais a mesma. E muitos pais têm me chamado e falado assim, eu comento isso sempre com o João, né? Até no meu Instagram, porque é isso que muitas vezes dá força, né? Porque tu se questiona se realmente tu tá no caminho certo. E os pais, eles me falam assim, Carol, tu mudou a vida da minha filha. Uau. Tu mudou a nossa casa. Com as aulas de dança que eu dou, eles falam, meu Deus, a minha filha, ela vai com alegria pra aula de dança, ela volta transformada. Então, nunca vai ser só uma dança. Nunca vai ser só uma dança no altar ou só uma aula de dança. São vidas, são almas. O Senhor, Ele me falou, eu não tô te entregando uma dança, mas eu tô te entregando uma ferramenta para você pregar a minha palavra, para você trazer mais vidas. Uau. Então, eu creio que a dança, ela é esse meio, né? Através de, talvez, outros ministérios que futuramente o Senhor me peça, né? Mas o Senhor, Ele falou que a dança, ela é um meio de alcançar vidas, de alcançar essas crianças, essas jovens, esses adolescentes, e através deles, a casa. Através deles, o pai e a mãe, e os irmãos, as irmãs. Então, essa semana eu estive recebendo muitos relatos, assim, de pais falando, tu mudou a nossa casa.
Você mudou a nossa vida. E ler isso, a responsabilidade que é. E eu sempre falo pro João, eu ministrei esse domingo e uma menina me chamou. E ela falou, meu Deus, eu posso te dar um abraço? Eu falei, amém, pode. Ela, meu Deus, eu vejo teus vídeos me salvou. E quando eu ouvi isso, eu fiquei, meu Deus, como não ser? Como desistir? Se tem pessoas te olhando assim, sabe? Como paralisar? Como parar? E eu falei isso pro João, e o João, ele falou, sim, amor, isso tem que te dar mais força. Isso tem que te impulsionar mais pra frente, por isso não pare. Não pare. Eu falei pro Senhor, eu não quero ficar satisfeita, eu quero ficar insatisfeita com a tua presença. Porque todo dia eu quero buscar mais e mais. Eu não quero parar. Eu quero sempre mergulhar mais profundo. Então, assim, muito obrigada. Pelo teu relato, assim, ó, eu creio muito nisso, e glória a Deus que através da minha dança tu consiga sentir, porque toda vez que eu danço, mano, é como se eu estivesse dançando, assim, ó, as minhas dores, sabe? Eu estivesse dançando o meu testemunho, assim, sempre é isso, porque eu sempre quero transbordar através da minha dança cura, restauração e ser uma referência que as pessoas olhem pra mim e lembrem de Cristo. Amém. Né? Não sobre mim, mas sobre ele. Então, muito obrigada. Mana, Deus. Obrigada, assim, ó, fico extremamente honrado de ter participado desse podcast. Eu acho que, com certeza, né, Deus realmente traz pra cá, porque a ideia mesmo do podcast, principalmente quando ele me entregou, é porque a voz que de repente estava escondida começa a se tornar uma voz. Então eu acho que a partir de hoje a tua vida vai mudar num outro sentido, sabe? Amém, em nome de você Jesus. não vai só alcançar quem tá em volta, mas muita gente fora. Amém, em nome de Jesus. Sabe? Então te prepara. Prepara, e mais do que nunca, eu acho que isso aí você tem de sobra, principalmente o respaldo que você tem atrás de você, que é a tua sogra, a tua esposa, a tua sogra, o pastor, a pastora Gisele, o pastor Vanderlei, o João, e sem falar teu pai e a tua mãe, né? Então hoje você tem uma cobertura gigante e o respaldo que você vai precisar, principalmente numa linha de batalha, né? Porque, querendo ou não, isso é um campo de batalha, né? Sempre, né? E, mana, o que precisar da gente? Amém. Por favor, obrigada, Deus abençoe. Muito obrigada, obrigado de verdade. Amém? Foi incrível. Pessoal, eu falei pra você segurar aí que o negócio ia ser bombástico. Mas assim, ó, a gente sempre entrega uma mensagem no final, e hoje, mais do que nunca, o que me chamou a atenção do que a Carol relatou ali, é como ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI, a gente ainda tem aquele famoso sistema religioso dentro da própria igreja, né? A igreja, todo mundo sabe, é um lugar que realmente são de pessoas que estão precisando de Cristo, precisando de algo muito maior, né? E aí parece que involuntariamente fazem questão de expulsar quem está querendo entrar, porque de repente não cabe dentro daquela mentalidade gospel que a pessoa tinha que ter, né? Inúmeros relatos, eu vejo isso aí todo momento, principalmente com testemunhos aqui, mas eu acho que está na hora, gente, da gente, principalmente no movimento em que Deus está fazendo nesse tempo. A gente tem exemplos claríssimos disso dentro da Bíblia, e principalmente para os religiosos de plantão que gostam tanto de citar o que está escrito aqui. O problema é o que não vive, né? E eu acho que o princípio da santidade está muito mais além do conhecimento, porque se você não tiver o conhecimento sem a prática, ela é igual a zero. Então, automaticamente, está na hora da gente praticar. Praticar principalmente porque, assim, hoje eu posso dizer com certeza isso. A nossa igreja hoje não está preparada para receber um trans. A nossa igreja hoje não está preparada para receber, de repente, um travesti, por causa que o pecado dele está visível. Mas tem muita gente que tem muito conhecimento e o pecado está escondido. Então, assim, está na hora da gente mudar nossa mentalidade, gente. Porque a nossa santidade, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, em vez da gente simplesmente olhar para aquilo que a gente, não está dentro dos nossos padrões, vamos trazer para perto. Vamos abraçar, vamos dizer que Jesus ama, independente do que for, gente. Que Jesus mudou um dia a gente foi ex alguma coisa, e parece que a gente esquece disso. Que Deus abençoe a todos, gente. Maquir Podcast.